Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, seu amigo Gilvan Gomes, servo do Senhor Jesus Cristo, seu irmão de fé e de caminhar. Estamos aqui, mais uma vez, para abordar um tema bíblico e trazemos aqui alguma interpretação, alguma explicação sobre esse determinado tema que nós abordamos. Muitas curiosidades bíblicas, algumas perguntas que algumas pessoas querem fazer, a gente tenta responder. Você pode nos dar sugestões de temas para próximos vídeos. É só você colocar nos comentários. Gilvan, fala sobre tal coisa, ou o que é aquilo na Bíblia, o que significa tal passagem, ou quem tem meus números privados, me segue nas redes sociais. Podem também fazer perguntas e sugerir temas para os próximos vídeos. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Por que existem tantas igrejas diferentes, com tantas culturas diferentes, com tantas doutrinas diferentes? E essas igrejas, qual delas é certa? O que faz essas igrejas serem cristãs? Elas são de fato cristãs? Eu devo ou não devo seguir uma igreja? São perguntas que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Eu quero ler um texto que Jesus falou, conversando com os discípulos, no livro de Marcos, capítulo 9, e o versículo 38. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos que um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue, não faz parte do nosso grupo. Jesus, porém, lhe disse: não lhes proíbam, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra mim é por mim. Vamos lá. Por que existem tantas igrejas diferentes, tantas denominações diferentes, com tantos pastores, tantas placas de igreja? Madureira, Assembleia de Deus, Batista, Congregação Cristã, Igreja Pentecostal isso, Igreja Pentecostal aquilo. Por que existe? Enfim, uma igreja, existe dois tipos de igreja, para começar. Existe a igreja que nós chamamos de igreja universal, e existe a igreja local. A igreja universal não é do reino de Deus, que eu estou falando especificamente. A igreja universal é uma igreja invisível, aonde todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, todos aqueles que servem a Jesus Cristo fazem parte. É a igreja que Jesus virá buscar no dia do arrebatamento, aquele que eles virá escolher, aquele que ele virá levar para si. Essa é a igreja invisível. Todo aquele povo que pratica boas obras, todo aquele povo que serve verdadeiramente a Jesus Cristo em qualquer lugar do mundo. Essa igreja nós não vemos porque ela é invisível. Só Jesus Cristo sabe aonde ela está e ele vai vir buscá-la, e muito em breve. E existe a igreja local. É uma igreja formada por uma membresia, por um conjunto de pessoas que formam uma membresia, e dali tem um líder ou alguns líderes. Na maioria das vezes, alguns líderes. Geralmente não tem apenas um líder responsável por tudo, salvo nem mesmo a igreja católica, porque ela também tem o Papa, tem cardeais, bispos, arcebispos, padres, enfim. E essas igrejas que são formadas por esse conjunto de pessoas são formadas justamente por ser formadas justamente por pessoas. É comum que elas tenham uma diversidade de culturas ou diversidades de interpretações bíblicas. Por exemplo, vou lhe dar uma dica. Na nossa igreja Assembleia de Deus, que eu faço parte, sou obreiro da Assembleia de Deus, sou professor pela misericórdia de Deus na igreja sede da Assembleia de Deus na cidade de Palotina, no estado do Paraná. Sou um dos professores. E nós temos uma série de doutrinas, uma série de costumes, de interpretações bíblicas que identificam a Assembleia de Deus. Por exemplo, nós temos o costume de pautado num texto bíblico, que as mulheres se vistam com modéstias, não com vestidos indecorosos,
mas como as santas do Senhor. Então, geralmente você vai vir na nossa igreja, você vai ver mulheres com saias, vestidos mais longos. Às vezes nós temos também uma interpretação, isso é antiga, eu estou falando da Assembleia de Deus mais antiga. Hoje está um pouco mais flexibilizado, devido ao tanto tempo que passou, novos costumes, enfim, novas interpretações, mas no geral nós temos o costume de que o Tiago, se não estou enganado, falou que a beleza da mulher não esteja no frisado no cabelo, ou seja, na sua joia exterior. Então, adotou-se o costume de mulher não utilizar joia, brinco, não passar batom, não maquiar a cara, essa coisa toda. Isso é um costume, ok? Isso não quer dizer que a mulher seja salva por conta disso, tá bom? Não quer dizer que quem não segue esse costume, essa doutrina, não vá para o céu. Justamente porque existem muitas igrejas que não interpretam assim. Existem igrejas maravilhosas que que você pode ir. Você vai ver que lá as irmãs têm um brinco até aqui, usam aquele batom, usam uma calça comprida, já não usa saia, não precisa usar uma blusa de manga, usa mais aqui em cima, enfim. E é um costume de vestes diferente. Então essas são as interpretações, o que nos difere de muitas igrejas. Por exemplo, a nossa Assembleia de Deus tem, mas uma presbiteriana, por exemplo, não segue essa linha de pensamento. Isso não quer dizer que nenhum dos dois estejam errados. É mais para a gente manter a característica da congregação, da igreja. Temos a congregação, já que eu estou falando de congregação, temos a congregação cristã no Brasil, que eu particularmente acho uma igreja muito boa, muito bacana, onde tem o costume das mulheres utilizarem o véu na hora do culto, utilizarem aquele véu. E é por isso que é conhecido como a igreja do véu. Enfim, a congregação cristã no Brasil é uma característica da igreja. Tá bom? Ok. E os homens também, na nossa igreja, por exemplo, na hora do culto, nós temos o costume de não utilizar bermuda, tá? Na hora do culto, nós utilizamos calça social, às vezes um terno, uma gravata, enfim, uma veste mais social para a hora do culto, e até mesmo também no nosso dia a dia a gente evita utilizar bermuda, questão de costume. Eu particularmente não utilizo porque eu não gosto, ok? Inclusive, isso também não quer dizer que algum irmão que ande de bermuda esteja pecando ou vá para o inferno. Para você ter uma ideia, o nosso pastor presidente no Brasil, o pastor José Wellington da Costa Júnior, pastor da Assembleia de Deus no Brasil, ele estava em seu momento íntimo, em casa, com a sua família, em uma reunião familiar, e ele estava utilizando a bermuda, um chinelo, uma camisa. Estava em casa. E alguém tirou uma foto, alguém da família dele postou nas redes sociais, e alguém foi lá e identificou ele, criminosamente foi na internet e esculachou. Falou que estava em pecado, que era uma vergonha, um líder e tal. Enfim, uma coisa sem sentido. A Bíblia Sagrada não dá respaldo para isso, em momento nenhum. Ok? A gente evita por questão de organização e por questão de característica da igreja. E, Gilvão, mas qual dessas é a certa? Todas são certas. Não tem um erro. Isso não classifica um erro da igreja. São interpretações. Existem pessoas que se sentem melhor adorando a Deus. Por exemplo, a minha esposa, ela gosta da doutrina assembleiana. Ela gosta de usar aqueles vestidos elegantes, que eu particularmente acho ela muito linda. Isso é uma coisa que eu gosto, né? E existem mulheres que não gostam. A minha mãe, por exemplo, não gosta. A minha mãe gosta de uma igreja mais, não vou dizer liberal,
uma igreja diferente, uma igreja onde ela possa usar a calça comprida dela, a maquiagem dela, enfim. Então são apenas interpretações de doutrinas, ensinamentos diferentes. Não quer dizer que ninguém vai levar ao céu, que isso vai levar alguém ao céu ou ao inferno, ok? O que leva o homem ao inferno chama-se pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que afasta o homem de Deus e que prejudica o próprio ser humano. Tá? A gente vai dar uma aula, um ensino sobre pecado depois. Mas, Gilvan, eu não concordo com muita coisa da igreja, então eu não vou pertencer. Eu não concordo com muita, eu não vou para nenhuma, porque para mim está tudo errado. Não, mas por que eu devo pertencer a uma igreja? Porque se você serve a Jesus Cristo, você sente o desejo de congregar, de manter comunhão, de aprender uns com os outros. Perceba que os primeiros discípulos, quando Jesus foi, Jesus disse, ficai em Jerusalém e não saiam daqui. Então eles permaneciam juntos, unidos, em comunhão, aquela família. Nós fazemos parte de uma família. No céu nós vamos ser todos uma família. Todos um só corpo, um só membro, com um só objetivo, adorar a Deus, viver, o povo remido pelo sangue de Cristo. No céu não terá essa divisão que temos aqui, essa espécie de divisão que temos aqui. Ok? Existem muitas igrejas que pegaram uma certa rixa uma das outras e algumas se rebatem. São poucas, ok? Isso não é uma coisa, não é uma regra das igrejas evangélicas. Elas não gostam muito de trabalhar unido pela diversidade. De fato, também pela diversidade seria ter um problema. Mas existem poucas igrejas que se rebatem. Na maioria das vezes, alguns trabalham da sua forma e mantém aquela comunhão. Pai do Senhor, Deus abençoe, e cada um faz da sua forma. Não existe essa inimizade na maioria geral, porque são um povo de Deus, são um povo maravilhoso, de boas obras. Existem erros nas igrejas, existem muitos erros nas igrejas, porque são formados de pessoas. E o ser humano ele é falho, o ser humano ele é pecador. Não quer dizer que porque nós estamos vivendo, aprendendo com a Bíblia, que a gente não deixou de ser pecador. Não. A gente continua sendo pecador. Porém, nós temos agora a Bíblia como regra de fé e procuramos nos consertar, nos orientando, tendo o Espírito Santo, tendo os nossos líderes, pastores, que vão nos orientando a fazer melhor, a sermos pessoas melhores. A igreja é a instituição que mais recupera vidas no mundo. A igreja faz aquilo que o governo não consegue fazer. A igreja, ela recupera o pior do ser humano e o devolve para a sociedade como o melhor do ser humano. Porque na igreja só temos uma regra: conheça Jesus Cristo e obedeça a Ele. E Ele vai orientar. Quem chega na igreja para obedecer a Jesus Cristo, esse tem a sua vida mudada. Existe muita gente assim. Mas muita gente boa. Muita gente maravilhosa. Não importa a denominação, mas pessoas que servem a Cristo. Pessoas que vão para adorá-lo. Pessoas que querem ter comunhão uns com os outros. Porque é dessa comunhão. Somos um membro. Cada um faz uma forma diferente. Existe uma igreja que é um braço, existe outra igreja que é uma perna. E no dia do arrebatamento, todos esses membros vão se encontrar, vão se encaixar. E juntos seremos o corpo e Jesus Cristo a cabeça. Está entendendo a analogia? Estaremos unidos em um só propósito, em um só Espírito com Jesus Cristo. Ok? Mas eu devo pertencer a uma igreja? Deve pertencer a uma igreja. Porque uma igreja vai cuidar de você. Uma igreja vai te ajudar. Hoje eu sou um ser humano. Eu sou um cidadão que posso considerar dentro da sociedade um cidadão de bem, porque a igreja fez isso comigo. Eu tinha tudo para dar errado. Eu cresci num ambiente na minha cidade, onde o alcoolismo, drogas, violência, na minha cidade tem muito. E a igreja, graças a Deus, faz um trabalho fenomenal. Na minha cidade eu acho que existem mais de 3.000 igrejas, uma cidade que tem 300 mil habitantes, cidade de Mossoró.
de onde eu venho, e muitas igrejas, mas muitas igrejas de muitas denominações que recuperam pessoas, que cuidam de pessoas, e graças a Deus, pessoas como eu, que tinha tudo para dar errado, ela recupera e faz de novo um cidadão do bem. E esse trabalho na igreja, ele é tão essencial, que se todo mundo no domingo tirasse o dia e fosse em uma igreja, não importa a denominação, nós teríamos uma sociedade melhor. E se colocasse em prática aquilo que aprende na igreja. Então, o meu conselho, procure uma igreja, leve a sua família, vai lá, escute a palavra, participe de um culto e, principalmente, unicamente, aceite Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e pertença à igreja visível. Aí, quando você pertencer à igreja visível, você vai ter desejo de ir numa igreja visível, de encontrar pessoas que também receberam a salvação para vocês se alegrarem junto. O culto é unicamente isso, é um momento de alegria junto. É um momento de felicidade, de celebrar a salvação. Nossa, Jesus me aceitou, eu não valia nada. E o outro fala, também não, Jesus também me aceitou. E a gente se alegra. E aquela festa, aquela coisa bonita, aquela alegria. Adoramos a Jesus Cristo com isso. Então, é maravilhoso pertencer a uma igreja. Ter uma comunhão, uma família. Muita gente me ajudou na igreja. Muita gente cuidou de mim. E eu amo a minha igreja, amo os meus pastores. Foi maravilhoso poder voltar. As igrejas agora estão paradas novamente. Ficamos um tempo, mais de meses, parado. E voltamos, acho que passamos 1 mês e meio. Nós voltamos, o prefeito liberou e depois, óbvio com algumas restrições, depois fechou tudo de novo agora. E com essas restrições foi muito bom ir cultuar. Foi maravilhoso, mas eu confesso a vocês, existe uma parte que não foi tão boa, que doeu na alma. Que parte é essa? Nós não podemos nos tocar. Foi muito ruim chegar no meu pastor Paulo Bonari, no meu pastor Joaquim, meus presidentes, e não poder dar aquele abraço, apertar a mão, não poder cumprimentar os meus irmãos, meus colegas da banda, abraçar eles, não poder brincar com os meus amigos do conjunto de jovens, abraçá-los, enfim, conversar de forma mais demorada, sem se preocupar com o tempo, porque temos a restrição de tempo, um distanciamento. Então, a graça da igreja é essa comunhão. Vá na igreja. Você que mora em Palotina, você que mora em região, se quiser nos visitar, nós ficamos ali na sede da Assembleia de Deus, em frente ao Colégio Gabriela Mistral, aqui no centro de Palotina. Você vai encontrar e vai ser muito bem-vindo em nosso meio. Tem muitas outras igrejas que você pode escolher. Vá na que você se sente melhor. Vá na que você consegue entender melhor a palavra. Na que você gosta melhor de quem fala. E assim Jesus vai nos abençoar. Mas principalmente, vá na igreja receber Jesus. Que Ele está de braços abertos para você. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo.